E eu decidi trazer isso numa live, responder vocês aqui ao vivo. Se você não me conhece ou é nova por aqui, eu sou Thalita Marinho, a do Natália Gelados. E eu ajudo pessoas a transformarem o geladinho gourmet em um negócio lucrativo. Então, se você tem interesse em conteúdos sobre geladinho gourmet, sobre empreendedorismo com geladinho gourmet, se você empreende com geladinho gourmet, ou se você está desejando, paquerando, pesquisando conteúdo sobre geladinho gourmet, ou está desejando começar a empreender com geladinho gourmet, esse lugar é para você. Então, se você não me segue no Instagram ainda, já me segue, o link está na minha bio, só não vai agora. Assiste essa live primeiro, depois você vai. Então, enquanto o pessoal está entrando aí, se você está assistindo essa live gravada, já coloca nos comentários se é a sua primeira vez por aqui. Se você está por aqui ao vivo, coloca também aí nos comentários se é a sua primeira vez, se você já trabalha com geladinho. Eu quero conhecer vocês, tá? Então, vai dizendo aí que eu vou entrando aqui. Se você me vê olhando para baixo, é porque eu estou acompanhando os comentários pelo computador aqui embaixo, ok? Tá tudo certinho? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo ok? Quantas perguntas estão chegando? Eu vou começar respondendo essas perguntas que chegaram na caixinha, tá? Eu listei algumas aqui, então eu vou responder vocês enquanto vai chegando perguntas ao vivo aí, tá bom? Pra gente já iniciar aí, pra ajudar vocês o máximo que eu puder com o tempo que a gente tem, porque hoje é segunda-feira, eu sei que muitas de vocês produzem à noite, então também quero saber quem tá produzindo aí, coloca nos comentários, quero saber se você tá produzindo. Algumas meninas produzem enquanto assistem as lives, né, enquanto estão recebendo, enfim. Eu quero saber, me conta aí. Então, chegou uma aqui de Daiane. Qual a dica de quem quer vender no delivery e não tem moto? Então, vamos lá. Thalita, qual dica você dá para quem quer vender no delivery e não tem moto? Ok? Vamos lá. O primeiro ponto que você precisa entender é que existem várias formas de vender no delivery, tá? Inclusive sem ter um transporte para isso. Como assim, Thalita? Como é que eu vou entregar se eu não tenho transporte para isso? Eu não sei qual a sua região, onde é que você mora, coloca nos comentários aí para eu saber qual é o teu estado, qual é a tua região, mas existem vários aplicativos de delivery hoje no mercado, que eles oferecem esse serviço para a gente, né? Então assim, eu sempre vendi no delivery e eu sempre vendi com entregadores de aplicativos de delivery. Então, assim, você, Salvador da Bahia. Então, assim, Daiane, você pode pesquisar aplicativos de delivery da sua região. Eu vou citar algumas aqui, tá? A mais famosa, mais conhecida e a que eu trabalho e gosto de trabalhar e a que eu mais indico é o iFood. Então, o iFood hoje ela está localizada em várias regiões do estado, do Brasil, né? Então, você encontra iFood em várias regiões do Brasil. Então, dá uma pesquisada aí. Você pode iniciar no delivery e assim, eu até aconselho. Sabe por quê? Porque quando você usa o serviço do aplicativo de delivery, você é menos uma demanda para você. Então, vamos supor, se você tiver um aplicativo de um entregador seu, você vai precisar incluir alguns custos que se você tiver aplicativo de delivery, você não vai precisar incluir. Por exemplo, vamos supor que você tem um primo, um filho, um irmão que tem uma moto e pode entregar para você. Essa entrega ela precisa ser paga, né? Por quê? Porque o cliente ele está pedindo o produto e ele quer receber no conforto de casa. Então, se ele quer receber no conforto de casa, ele precisa pagar por esse serviço. Então, assim, não é lucrativo você fazer uma entrega de delivery sem cobrar taxa de entrega. Hoje em dia isso não existe mais. Então, se você vai fazer delivery, entregar delivery, você precisa cobrar a taxa de entrega. Então, quando você tem um aplicativo, essa taxa de entrega ela já está inclusa no serviço que você paga para o serviço. Então, assim, o cliente, quando entra em aplicativo de delivery, ele já sabe que o serviço de entrega ele vai precisar pagar. Então, tá lá, ele vai fazer o pedido, escolher os sabores e a quantidade que ele quer, e ao final do pedido tem lá entrega, valor de entrega. Então, ele já faz o pedido sabendo que vai precisar pagar a taxa de delivery. Então, o conselho que eu dou para você é, você pode entregar usando aplicativos de delivery. Claro, a precificação na hora de você fazer essa entrega, de você colocar no aplicativo de delivery, vai precisar ser diferente. Você não vai precificar da mesma forma que você precifica da forma que você vende na sua casa. Então, se você vende em casa, se você vende na rua, diretamente para o cliente final, você vai cobrar um valor. A partir do momento que você coloca esse geladinho no aplicativo de delivery, você precisa incluir essa taxa, essa precificação.
esse valor, essa taxa que você vai pagar para a operadora de aplicativo, para o aplicativo de entrega, você precisa incluir na precificação do seu geladinho, tá? Um exemplo prático. Aqui na minha região eu vendo meu geladinho por R$ 6 para cliente final. Então se o cliente for na minha fábrica retirar é R$ 6. Se o cliente, enfim, cliente final ele paga R$ 6 por geladinho. Porém no aplicativo de delivery lá no iFood, se ele entrar não é o mesmo preço. Então ele sabe que se ele for retirar lá no local ele vai pagar um valor. Se ele comprar no aplicativo de delivery para receber em casa, né, no conforto de casa, ele vai precisar pagar por isso. Então o valor é diferente, tá? Então, no geladinho, na fábrica, eu vendo a R$ 6. No aplicativo de delivery, eu vendo a 7, 7,50, né? Depende da sua região aí, a unidade do geladinho. Então você vai precisar precificar, incluindo essa taxa de entrega. Então, se você não tem entregador, se você não tem moto, se você não tem bicicleta, ou se você não tem quem entregue, a solução para você é trabalhar com os aplicativos de delivery, tá? É muito simples se registrar. Agora, para se registrar no aplicativo de delivery, você precisa ter CNPJ. Então, é aí que começa o crescimento. Então, você precisa entender que se você iniciou um negócio, se você tem um negócio, você tem uma empresa. Se você tem uma empresa, você precisa se posicionar no mercado como uma empresa. Porque o mercado está cada vez mais concorrido, cada vez mais competitivo e não tem espaço para amador. Então você precisa se profissionalizar. É muito simples. Você consegue abrir o MEI da sua casa, tá? É só pesquisar lá no Google, Portal de Empreendedor, e você consegue abrir seu CNPJ, abrir sua empresa. A partir daí, você se registra no iFood, por exemplo, e você coloca os seus produtos lá. Então, dessa forma, você vai entregar em delivery sem precisar ter funcionário, sem precisar ter transporte, sem precisar ter moto, bicicleta, e sem precisar ter alguém que entregue para você. Ou, né, sem precisar que você vá fazer essa entrega. Então, vai te ajudar, vai facilitar. Respondi sua dúvida. Faz sentido para você? Demora muito. Demora muito o quê? O entregador. Não. Hoje o iFood, ele tem lá, inclusive, quem vende com iFood aqui sabe que a gente quando recebe um pedido, a gente tem um tempo para despachar esse pedido. Então, a plataforma de delivery, ela não quer que o serviço seja feito de qualquer jeito. Então, se eu estou inserida dentro da plataforma de delivery, eu preciso trabalhar de acordo com as normas dela. Então, o iFood, por exemplo, ele me dá um tempo de entrega, um tempo de eu preparar esse pedido. Então, vamos supor, tocou, chegou o pedido. Eu tenho tantos minutos para poder separar esse pedido, tá? Então, eu não posso passar desse tempo. Então, a agilidade tem que ter agilidade, né? Mas pra gente é fácil porque a gente não precisa preparar uma comida, não precisa produzir nada para despachar. O geladinho tá pronto, congelado. Chegou o pedido, vai no freezer, pega as unidades, coloca na embalagem e você pode até adiantar, né? Você tem um tempo para despachar esse pedido, mas tem lá um botão, avisar pedido pronto. Então você pode antecipar isso. Clicou lá, pedido pronto, o entregador vai chegar na tua porta para pegar o teu pedido. Então, essa questão de demorar muito não existe. O cliente, ele sabe que a partir do momento que ele faz um pedido no aplicativo, ele tem o tempo de espera. Até porque lá na plataforma mostra para ele em quanto tempo esse pedido vai estar chegando para ele. Então, eu te aconselho sim a trabalhar com aplicativos de delivery. Desde o meu começo eu trabalho com aplicativo. Já fiz algumas entregas particulares? Fiz. Algumas deram certo, outras não. Por quê? Porque o entregador do aplicativo, ele vai procurar entregar de uma forma certa, de uma forma correta. Por quê? Porque aquele entregador é avaliado na plataforma. Quando você manda alguém entregar, ele não é avaliado, né? Então, assim, não tem lá como ele receber 5 estrelas. Então, muitas vezes, ele vai entregar de qualquer jeito, né? Se você pedir um Uber Flash, é uma forma também, né? Um motopod, você pedir um Uber Flash, né? Tem uma forma de você pedir Uber Flash para entregar isso para você. Mas quando você usa aplicativos de delivery, teu produto vai ser entregue de forma segura, né, de forma rápida e de forma eficaz. Então eu te aconselho sim usar aplicativo de delivery, porque quem pede em delivery ele já sabe que existem as normas do aplicativo. Deu para entender? Respondi a dúvida? Outra pergunta aqui. Vender geladinho na rua à noite é uma boa ideia?
Eita, agora que eu vi, chegou um bocado aqui, eu tava parada na pergunta lá em cima. Uhum. Vender na rua é uma boa ideia? À noite. À noite. Ó, vê só. Vou falar por experiência própria e vou falar por experiências de alunas. Até esses dias eu estava conversando com uma aluna, com Thalita, e ela falou também a mesma coisa que eu vou falar para você. Então, uma experiência própria e de alunas. À noite vende muito. Eu lembro que eu fiz alguns testes em casa no aplicativo de delivery, tá? Então, como a gente trabalha de casa, eu tinha geladinho em casa, né? Meu freezer em casa, cheio de produto. E eu fiz um teste algumas noites de deixar o aplicativo de delivery aberto à noite. E assim, era certo, quando dava 9 horas. A hora é essa, entre 9 e 10 horas da noite, chegava pedido, tocava de repente. E chegava pedido. Então, assim, se você vender em casa ou na rua, você vai vender dependendo de onde você for vender. Então, assim, se você ficar andando pela rua, onde não tem movimento, provavelmente você não vai, suas expectativas não vai ser atendidas como você esperava. Mas, se você for à noite para um local movimentado, para um lugar onde tem muita gente, sei lá, na esquina de um parque, na esquina de uma praça, na frente de uma faculdade, você provavelmente vai vender, né? Basta você estar onde tem gente. Porque à noite, principalmente quem largou, enfim, quer um docinho, quer uma sobremesa. Sobremesa não é só pro horário da tarde ou depois do almoço, à noite também. Tanto é que os aplicativos de delivery, se você for se registrar lá, ele te dá uma opção de horários para você vender mais. Então ele dá assim, sugestão de horários para a sua loja ficar aberta, de 11 da manhã às 10 da noite. Então, se você tiver uma estratégia de vender no lugar certo, você vai vender sim. Não tem como não vender. Agora, se você for vender numa rua vazia, não vai dar certo. Você pode observar. Se você passar numa sorveteria à noite, quem já teve essa experiência de passar numa sorveteria à noite? Como é que tá a sorveteria? Muitas vezes assim. Principalmente na quinta, sexta e sábado à noite. Não é verdade? Então, sim, se você for vender na rua de forma estratégica e vender nas ruas certas, você com certeza vai vender. Você precisa ter cuidado a algumas coisas, né? Primeiro ponto, a temperatura. Então, a temperatura da Nutella ela precisa estar em temperatura ambiente, tá? Se ela ficar muito quente, vamos supor que o seu local de trabalho não tenha ar-condicionado, não seja ventilado, não tenha uma refrigeração assim razoavelmente boa. Se ela ficar muito quente, ela vai ficar muito mole. E se você, não sei se você já observou, a Nutella quando ela tá muito quente, em temperatura assim, um ambiente muito quente, ela às vezes separa o óleo, né, do chocolate. Por quê? Porque ela tá muito mole, ela tá num ambiente não quente quente em si. Então você precisa ter atenção à temperatura. Por quê? Primeiro ponto, se você colocar a temperatura muito mole, não tão refrigerada num saquinho, aquela Nutella ela vai acabar derretendo, dissolvendo, amolecendo, ficando craquelada e misturando com a base. Então você tem que ter atenção a esse detalhe aí. Outro ponto que você precisa ter atenção é, se você usa a bisnaga para colocar a Nutella no seu saquinho, o ideal é que esse recheio, essa Nutella, ela não sobre na bisnaga. Você usa uma quantidade que você sabe que é a que você vai precisar para colocar no saquinho. Mas se porventura você faça a sua produção e sobre alguma coisa na bisnaga, vou te dar 2 dicas. Gente, você está vendo que eu estou respondendo para aluna, né? Vocês estão recebendo conteúdos valiosos aqui para quem é aluna, né? Tô tirando dúvida de aluna aqui ao vivo para vocês. Isso é uma consultoria, conteúdo valioso. Então eu vou te dar 2 dicas se por um acaso você produzir e sobrar recheio na sua bisnaga. A primeira dica é, essa tampa da bisnaga, o pito, né? A ponta lá precisa ficar tampada. Porque se você deixar lá o que sobrar da Nutella na bisnaga aberta, essa Nutella ela vai ressecar. E uma vez que ela resseca, ela vai endurecer na bisnaga e você vai ter dificuldade de tirar aquela Nutella da bisnaga, né? Então, você vai acabar tendo desperdício de Nutella. E Nutella é muito cara, a gente não quer desperdiçar. Então, se sobrou Nutella na bisnaga, tampa para ela não ressecar. A segunda dica é, se por um acaso ela vier ressecar um pouquinho,
Antes de você produzir, você vai colocar alguns segundinhos no micro-ondas para ela amolecer um pouquinho. Entendido? Uma vez que ela amolece um pouquinho, você vem com a quantidade de Nutella que você vai usar, tenta misturar lá para colocar no saquinho. Ok? Então você precisa ter atenção a isso, primeiro, ao ambiente. Não pode ser um ambiente muito quente. Nutella e temperatura quente, né, temperatura muito alta, são inimigos. Então você precisa deixar ela num ambiente um pouco refrigerado, não tão quente. E a sobra na bisnaga. A bisnaga precisa estar tampada. E se sobrar, antes de colocar no saquinho, para você não desperdiçar aquilo que um pouquinho, que porventura venha secar um pouquinho, você vai colocar alguns segundinhos no micro-ondas antes da sua produção. Ok? Contratar mão de obra. Tenho medo de meter a cara e não dar conta da despesa. Então, assim, isso é muito sério. A gente tem um negócio, a gente pensa em crescimento. A gente quer crescer, a gente quer expandir, a gente quer... Mas isso aqui precisa ser administrado, precisa ser planejado. Por quê? Você vai sair de uma produção de dentro da sua casa e você vai para um ponto comercial. O que é que acontece? As suas vendas precisam dobrar ou triplicar. A não ser que você já tenha venda suficiente e você consiga pagar um ponto comercial de forma confortável. Eu vou falar por experiência de uma pessoa que já viveu isso. Eu já tive loja física e já produzi dentro de casa. Então, quando você vai para um ponto físico, a realidade é outra. A realidade é completamente diferente. Financeiramente falando e de tempo. Então, no meu caso, eu decidi vender geladinho gourmet porque eu era escrava do meu antigo negócio. Eu tinha hora para pegar, não tinha hora para largar. Trabalhava todos os dias, domingo a domingo, feriado, dia santo. Para eu conseguir descansar um pouco era uma aventura. Então eu decidi fazer geladinho gourmet por conta da minha flexibilidade de horário e porque eu conseguia produzir na cozinha de casa. Só que chegou um ponto que o negócio cresceu tanto, começou a crescer tanto, que a minha casa ficou pequena. E de fato eu precisei ir para um lugar maior. Aí é que são elas. Então quando você vai para um lugar maior, de fato, você precisa ter planejamento. Então assim, o medo, ele sempre vai vir. Eu sei que o medo não pode nos paralisar. Isso é crescimento, isso é bom. Você pode ir sim, mas você precisa se planejar. Por quê? Porque você vai contratar funcionário. Sua despesa vai aumentar com ponto fixo, vendendo ou não vendendo, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar funcionário, né? Então, essa despesa vai acontecer. Então, é algo que você precisa pensar, né? Eu tenho estratégia suficiente, planejamento suficiente para poder alugar um ponto fixo, né? O que me fez começar a empreender com geladinho? E tá tudo certo, a gente tá aqui para crescer mesmo, mas, de fato, isso precisa ser analisado. Você precisa levar algumas coisas em consideração. Planejamento é necessário. E é geladinho. Eu já enfrentei 6. 6 invernos. E assim, uma coisa com segurança eu posso te falar. O geladinho gourmet ele não para de vender no inverno. Quando você tem uma cartela de clientes que te atende e quando você tem estratégia, não vai parar de vender. Por quê? Porque o geladinho gourmet é um produto que ele não é gelo, não é gelado, né? Ele é cremoso. Então não é algo que te impede de vender, né? Por exemplo, no inverno as sorveterias fecham. No inverno as sorveterias elas continuam abertas, continuam vendendo do mesmo jeito. Agora, algo a gente precisa entender, existe algo chamado sazonalidade. Tem uma estação do ano que as vendas dão uma diminuída. Então você precisa construir o telhado da sua casa antes. Então é algo, o ano tem 12 meses. Eu sei que nesses meses aqui, daqui para aqui, é um tempo frio, começa a chover, as vendas dão uma reduzida um pouquinho. Eu preciso me organizar com antecedência. Então, para esses períodos de chuva, para esses dias de chuva, você pode criar várias coisas para não parar de vender. Você pode criar promoções, você pode criar sabor novo, você pode criar promoções exclusivas para clientes que você já tem. A criatividade é o que você pode usar aí. Por quê? Porque deixar de vender não vai. Você precisa manter essas vendas de forma eficaz. Então, se planeja antes. Tem uma cartela de clientes que vai te dar conforto para você
vender nesse período de chuva. Além disso, também você pode apostar muito em produtos agregados. O que é isso? Existem produtos que vão te ajudar a impulsionar e a manter as vendas. Por exemplo, qual a estratégia que eu usei no meu negócio? Eu adicionei um produto, né, que me ajuda a aumentar o ticket de vendas sem parar de vender o geladinho. Meu produto principal é o geladinho. Ponto. Meu negócio é geladinho gourmet. Mas eu decidi adicionar um produto que me ajudou a aumentar esse ticket, inclusive nos períodos de chuva. Por exemplo, é o brownie. Por isso que hoje eu indico para as minhas alunas. Eu tenho um curso só do meu brownie, do brownie da Natália, onde as minhas alunas colocam em prática e elas aumentam o ticket junto com o brownie. Então é um produto que você pode agregar para te ajudar a vender no período de chuva. Você pode fazer combos de geladinho com brownie, enfim. Mas você também pode apostar em sabores que super combinam com chuva. Por exemplo, chocolate. Faz uma promoção com sabor de chocolate. Chocolate no inverno sempre vende, né? Você já viu propaganda aí no inverno. Aí coloca aquela calda de chocolate quentinha assim, com morango. Por quê? Porque é um sabor que esquenta, né? Que dá aconchego, que dá acolhimento, aquela sensação de aconchego. Então você pode usar a criatividade para isso. Agora uma coisa eu te garanto. O inverno não vai quebrar o seu negócio se você trabalhar de forma estratégica. Não só no período de chuva, mas durante todo o ano. Então lembra que o período de chuva é só uma fração do teu ano. Então o que você faz durante o ano todo pode sim refletir positivamente ou negativamente nesses períodos de frio. É bem pessoal. Você precisa ver o que é importante para você. O que a sua marca significa para você. Que imagem você quer passar para o seu cliente. O que você quer comunicar para o seu cliente. Porque na criação de uma marca existem várias coisas como cores, símbolos, formas. Então tudo isso é um conjunto de uma criação de marca. Então você precisa levar em consideração, por que eu decidi fazer? Um exemplo, vou usar um exemplo pessoal meu. Quando eu comecei a produzir geladinhos, a minha marca não era Dona Thalie do jeito que é hoje. Era Dona Thalie, mas era Dona Thalie de uma forma diferente. Então, você pode começar com uma marca, né, que você criou, que você idealizou, mas essa marca ela pode passar por processos, né, por fases no passar do tempo. Então, por exemplo, várias marcas que a gente conhece, Google, Apple, elas passaram por transições, elas foram mudando e amadurecendo no decorrer da sua jornada de negócio. Então, não trava por conta da criação de uma marca. Se a sua marca é seu nome, começa desse jeito. Mas lembre-se, eu te aconselho, se você quiser, não tiver muita criatividade, contratar um profissional que saiba, né? Você pode contratar um profissional que saiba, ele vai te ajudar da melhor forma possível. Em relação às cores, porque cores comunica, letra comunica, símbolo comunica. Agora uma atenção sobre algumas gráficas que fazem por conta da cópia, né? Dica extra. Já teve um problema isso. Dica extra. Vamos lá. Essa questão de contratar profissional é um cuidado que você precisa ter redobrado. Por quê? Aconteceram já casos de pessoas copiarem e colarem marcas de outras na rede social. Então, assim, você precisa contratar uma pessoa que você confie e que te passe credibilidade, segurança, que você saiba que ela tem seriedade no mercado. Por quê? Para ela não pegar uma marca que existe na internet e fazer parecida com essa marca para você. E você, por não ter conhecimento, achar que ela criou aquela marca do zero para você. Aí depois chega uma pessoa no teu direct e faz, fulana, eu vi tua marca, mas a tua marca tá igual à minha. Você não pode usar a minha marca. Então você precisa ter atenção a esses detalhes aí para você não ser prejudicada, às vezes sem vontade, sem intenção, mas por não ter conhecimento. Então, cuidado com isso, vai contratar uma empresa, procura uma empresa séria para produzir a sua marca. Inclusive a minha marca antiga, eu já vi várias marcas parecidas na internet, né? E se você usar marcas iguais ou parecidas, por mínimo que seja de outras pessoas, isso pode ser caracterizado como plágio. Então você tem que ter muito cuidado e atenção a esse detalhe aí. Agora, existem sites também online que você pode criar. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma aqui, o Canva.
Você pode entrar lá e criar o seu do absoluto zero, do seu jeitinho. Você precisa só entender as regras, né, que norteiam aí uma marca. Sobre cores, você pode criar uma e depois que você estiver bombando no seu negócio, né, voltando lá à pergunta do ponto, qual o melhor momento para ir para alugar um ponto? Primeiro você precisa saber que tem condições de pagar independente do que aconteça, tá? Mas essa questão aqui de se atrapalhar com afazeres domésticos é mais uma questão de planejamento de tempo do que às vezes de espaço. Eu entendo. Eu já passei por isso. Quando eu comecei, eu morava numa casa de um quarto. Meu freezer ficava na minha sala. De fato, não tinha espaço para isso. Mas eu passei quase um ano lá. Essa questão dos afazeres de casa é questão de planejamento. Por quê? Quando você determina um horário para começar e um horário para parar, você sabe, não, naquele período ali eu vou fazer isso, é meu horário de trabalho. Marido, esse horário eu tô trabalhando, filho, nesse horário eu tô trabalhando, porque senão, de fato, você vai acabar atropelando isso. Tem muitas meninas aqui que produzem à noite. Por exemplo, nesse horário agora, 8, 9, 10 horas, estão produzindo geladinhos para vender no outro dia. Então, quando você separa um momento para isso, um tempo para cada coisa, você consegue se planejar. Muitas vezes é mais uma questão de planejamento de tempo, de gestão de tempo, do que de espaço físico. Se no espaço físico, de fato, por exemplo, eu estou vendendo tanto, estou vendendo 1000 geladinhos por mês, eu preciso ter 2 freezers, na minha casa não cabe, aí sim, você precisa ver um espaço aí que dê para acomodar a tua produção e as vendas, né, o armazenamento. Mas se for por questão de afazeres domésticos, é de fato uma questão de gestão do tempo. Aí você consegue organizar, você consegue se planejar.